Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje, dia 8 de outubro de 2015, começa mais um fechamento de mercado. Mais um dia bom aí para quem faz swing trade e um dia péssimo para quem faz day trade, né? O mercado ficou simplesmente de lado, a não ser que você tenha entrado e comprado em siderurgia, né? Ou em outras ações aí que tem pouca liquidez, como Multi3, como em Ser3, que é bem difícil para fazer day trade, né? Provavelmente, se você não entrou ou em siderurgia ou nessas ações, a sua vida no day trade não foi fácil. Porém, foi um bom dia para as operações de swing trade, mais especificamente em relação às que a gente iniciou com vocês aí a partir do estudo de domingo, a partir da apresentação de segunda-feira. A GGBR e a Direcional estão fechando aí muito bem. Inclusive, ficar já bem atento para mudar os stops, para deixar já os stops bem postados, né, nessas duas aí, para não deixar o preço voltar muito do ponto em que está antes da gente sair da operação, perfeito? A gente ainda não sabe se teremos o 8º dia de alta, né, porque o mercado está muito próximo do 0 a 0, mas se ele não cair mais nada, ele vem caindo aí nos últimos 15 minutos, se ele parar por aí, a gente vai fechar o 8º dia de alta, bem perto do topo anterior, rompido uma linha de tendência com muito volume, como muita gente gosta de frisar. Porém, já é um mercado bem esticado, né? Tá difícil de encontrar neste momento novas entradas na compra, né? Para quem apostou na compra, as boas entradas aconteceram no começo da semana, na sexta-feira passada, né? Essa semana muita coisa esticou, né? Então você pega alguns ativos que já têm pernas de alta de 30%, 40%. É muito difícil entrar em operações depois de uma perna de alta como essa, simplesmente porque, primeiro, é muito mais fácil a partir de uma perna enorme de alta você acreditar na correção do que mais 40% de alta, né? O normal e natural é que depois de uma perna grande você tenha um período de correção, até saudável, né? Se não sobe muito rápido, corrige muito rápido, como aconteceu inclusive com o CSNA. E o segundo motivo é que quanto mais sobe, mais longe fica o stop, portanto, mais difícil é fazer o gerenciamento de risco. Quer dizer, para correr um risco de 10%, você precisa acreditar em alta de mais 30%. Depois que já subiu 30%, acreditar em alta de mais 30% é muito mais difícil, né? Então, de certa forma, como o nosso campo de visão é sempre na semana, né, seria muito bom se a partir de amanhã a gente passasse por uma correção pequena que fosse, justamente para melhorar um pouco os pontos de entrada, né, para os ativos na semana que vem. Se não muito ativo que está bonito, muito espichado, né, vai acabar subindo sem a nossa companhia, o que não é bom, tá? Deixa eu tentar mostrar em gráfico um pouco disso que eu estou falando para vocês. Vamos começar aqui olhando o gráfico do Ibovespa, né? Rompeu ontem a linha de tendência definitivamente e ainda não conseguiu romper o topo anterior, que está nessa região de 48.300, né? 49.300, perdoe. Hoje teve de novo bem perto disso, mas não conseguiu romper, tá? Não conseguiu fechar acima, não conseguiu nada, tá fechando no nível muito perto, né? Mas já é uma perna de alta no Ibovespa, né? Vamos lá, de 12, 13%, né? Não está começando a perna, né? Provavelmente ela vai passar, antes de subir outros 11%, ela vai passar por um pouco de correção. Em cima disso que eu estou falando, né, dá uma olhada em Vale, né? A Vale começou a subir novamente, a gente falou muito sobre essa ombro, cabeça, ombro invertido, mas eu particularmente não consegui pegar a Vale. O único gráfico que tinha essa condição aí que a gente conseguiu pegar foi GGBR, né? GGBR na segunda-feira, né, a gente falou para vocês da possibilidade de pegar aqui no rompimento de 5,90, porque eu enxerguei aqui uma linha de tendência dos 60 minutos sendo rompida. Só que aí eu não consegui pegar e, bom, perdemos a oportunidade. Olha a perna de Vale, já tem aí uma perna de 24% entre topo e fundo, né? Então, mais legal do que ela continuar subindo e a gente ficar olhando o preço subir sem ter coragem de comprar, né? Justamente porque por esses dois motivos, porque o risco é grande, porque eu não vou acreditar em mais 24% de alta antes de uma correção, seria se ela corrigisse, ficasse de lado, descansasse, quem sabe 2, 3 pregões que seja, né? E aí sim, quando rompesse o topo, esse topo aqui, né, a gente entrasse na operação, tá? E isso, talvez esse desenho eu precisasse copiar e colar
para 200 papéis que tem no Ibovespa, né? André, o que você acha de Estácio? ESTC3. Aí eu copiava e colava, não precisava ficar falando para vocês, ou seja, corrigiu, tá certo? Alavancou, vamos acreditar na onda 3. André, o que você acha de CSNA? CSNA3. Vamos lá, corrigiu, alavancou, tem uma próxima entrada. Não dá para entrar agora, né? Agora o gerenciamento de risco fica de ponta cabeça. E tem outra classe de ativo que não está nem nessa fase que está a CSNA, que precisa de uma correção só no gráfico de 60. É uma classe de ativo que ainda não reverteu tendência, está fazendo a primeira onda de alta. O pessoal se emociona muito com esses papéis que caem durante 3, 6, 1 ano, né? 6 meses, 1 ano. Aí de repente começa a subir, sobe lá uma perna pequena para, enfim, corrigir a última perna de queda, né? E todo mundo já fica num nervosismo danado que agora vai romper topo, vai subir e a gente não vai conseguir comprar. Muita paciência aí também, né? É uma coisa muito importante, né? E é preciso que você acredite nisso para se sentir mais à vontade, até de ver alguma outra oportunidade passar sem se emocionar muito, né? Que é, todo fundo recebe um teste, tá ok? Isso vai acontecer 95% do tempo, né? E o que, quando não acontecer, vai ser exceção da regra. Não ligue para exceção, porque ninguém vive de exceção. Pessoa, quem vive de mercado, vive de regra, né? Então, se todo fundo recebe um teste, a gente não pode apostar sempre na reversão na primeira onda. Aliás, quem faz isso, né, não dura no mercado. Vamos esperar o teste do fundo para esses ativos. Ativos como, por exemplo, Rumo 3. Não sei nem se eu devia falar desse ativo, mas vamos lá, né? Hoje todo mundo nervoso porque Rumo 3 começou a subir e se pudesse colocar no gráfico, olha só, ela vem caindo há 1.500 anos, né? Agora está fazendo, enfim, uma perna de alta. Mas por enquanto, essa perna de alta é igual a todas as pernas de alta que ela fez e depois voltou a cair para fazer novo fundo. Então ainda não dá para pensar em compra para quem opera no gráfico diário. Para quem opera no gráfico de 60 já foi, né? Mas quando que opera no gráfico diário, esse na verdade não é o ponto de compra, é o ponto de resistência, né? Que é onde tem a linha de tendência, né? Então aí que fica interessante, né? Olha o que eu estou falando. E se agora ela vem e faz isso aqui e começa a subir de novo e rompe essa linha, é que vai ser o ponto de entrada, né? Porque aí ela vai estar deixando um fundo mais alto que o anterior, rompendo linha de tendência aqui. Fica muito mais fácil de pensar em compra nesse momento do que nessa primeira onda. Nessa primeira onda, primeiro, essa primeira onda falha muitas vezes. Essa primeira onda nunca dá pra gente entrar aqui perto do fundo, porque não tem ninguém com poder de descobrir que isso aqui era o fundo, senão você podia ter entrado aqui, ia tomar 6, 7 stops antes de acertar a primeira vez, né? E ao longo do tempo, né, para ganhar com consistência é muito mais fácil ganhar na terceira do que na primeira onda, né? Então, boa parte dos ativos tem essa condição. São poucos os ativos que não andaram ainda e que estão muito bonitos. Eu vou dar um exemplo de um aqui, né? De um ativo que não tem uma perna tão grande ainda e que pode dar uma entrada, né? Lojas Renner, né? Olha a condição de Lojas Renner, né? Aqui tem fundo mais baixo que o anterior? Não, um fundo mais alto. Está rompendo a linha de tendência, perfeito. Dá para você pensar no stop aqui, ó, abaixo de R$19 e uma compra em Lojas Renner. Está no início da tendência, né? O GPA3 que a gente está tentando comprar desde domingo, né? Que eu falei dela. Também, se conseguir romper o 70,04, também tem uma boa possibilidade de compra. Não conseguiu ainda, está com dificuldade, está tentando e tudo mais, mas quando fizer vai estar no início de movimento, não depois de subir 20%, né? É assim como foi com Sula 11 essa semana, que a gente pegou aí no rompimento de 18,57. É assim como foi com Grandene, que a gente pegou no rompimento de 18,50. Com Elet 6, que a gente tentou pegar aqui no rompimento de 18,921 no início da tendência. Com Direcional, que a gente pegou aqui no rompimento de 3,85 e finalmente hoje ela está indo. Foi assim com Ambev. Essa aqui é a única que está no prejuízo na semana, né? E foi assim com Gerdau, né? Que por enquanto é a melhor operação da semana, né? Então a gente precisa ficar muito atento a isso, tá certo, pessoal?
qualquer oportunidade que te dê muito risco é uma oportunidade que você pode deixar passar, não tem problema, né? Foque, e o mercado tem um monte de ação, então dá para você focar numa meia dúzia, tá certo? Que vai te oferecer um bom gerenciamento de risco. Não queira pegar qualquer operação, tá? Porque qualquer operação vai te dar muito mais dor de cabeça do que retorno realmente com consistência. Tá trocando os cabos do meu computador aqui, deixa eu fiscalizar que vai sair tudo direitinho. Pronto. Deu certo? Então, já que deu certo, vamos começar a falar de alguns ativos aí que vocês estão pedindo. Deu certo não? Então vou enrolando aqui, vou conversando aqui igual eu estou fazendo. Vamos lá. Infelizmente de Petrobras está em período de silêncio, a gente sempre fala para vocês para dar uma explicação, né? E por determinação da CVM, durante esse período de emissão de debêntures, que vai até o dia 5 de novembro, a gente não pode falar do ativo, tá? Não pode fazer qualquer tipo de análise do ativo, tá? Deu certo? Então vamos começar a falar de CEMIG. CEMIG se enquadra aí numa daquelas, né, que por enquanto está tentando corrigir no gráfico diário, tá? Então daqui não tem operação de compra, não tem operação de venda, gráfico diário em tendência de baixa. Aqui está longe ainda de dar uma reversão. André, nos 60 minutos não tem uma possibilidade? No 60 tem, tá? Difusor cruzado para cima, rompeu aqui essa região de 7,20, né? Você tem aí alguma possibilidade de compra no ativo. Se opera esse gráfico, o stop está aí abaixo de 6,95, tá? Vale, o minério subiu hoje, rompeu alguma resistência? Cara, eu não opero minério, cara, eu não olho o gráfico do minério. Mas a Vale está bem em cima de um ponto importante, tá? Tomara que ela não rompa agora, tomara que ela caia os 2 dias antes de dar uma compra, tá ok? Pode comentar Fibre 3. Fibre 3, posso sim. Então, Fibre 3 passando por uma correção, né? Vindo aqui nas médias móveis. Esse costuma ser um bom ponto de suporte. Das últimas vezes que ela veio aí nessa região, se a gente tira o zoom, né, a gente percebe que várias vezes que ela esteve perto dessa região, ela voltou a subir, tá? O que não faz muito sentido, né, eu não vejo ponto de compra aqui, né, porque, bom, primeiro não dá para comprar aqui porque ela está caindo hoje, né? Não fez ainda aqui um bonito pivô e tudo mais, né? Mas mesmo fazendo, imagina que você vai comprar 54 a 57, 60, você já tem resistência, né? Então eu não acho que tem alvo que vale a pena em Fibre 3, tá certo, Marcelo? Melhor vai ser se ela aprontar aqui um rompimento desse ponto e a gente tiver um stop mais perto aqui para colocar. Por enquanto não vejo nada com ela não, tá? Então, Cito, vale 5, tá? Se você já está comprado, eu já te falei o que eu estou torcendo para acontecer, né? Eu quero que ela caia um pouquinho, não precisa ser muito não precisa ficar tranquilo. E aí sim, na hora que ela romper para cima, a gente pensa na operação, tá? Você já está comprado, cara, ela fica muito bonita acima de 16,40, tá? Que é o rompimento do topo anterior, tá? Então, se você já tá comprado, esse é o movimento que ela precisa fazer para você ficar mais à vontade com a operação, tá? Por enquanto não fez. Dolfut, dólar no diário, dólar no gráfico diário. O dólar no gráfico diário num ponto de muito suporte, que é essa região aí de 3.800, tá? Vamos ver se ele fica por aí, se ele para por aí. Se ele parar por aí, eu acho que vai vir nesse ponto um bom ponto de compra, tá, César? Precisa ver só como é que serão os próximos dias, tá? Comenta Oi e os boatos de fusão. Boato de fusão, cara, na Oi tem há 25 anos, não dá pra falar... eu não consigo falar sobre isso, eu não entendo. Eu só acho que para a empresa se tornar viável, né, ela precisa dessa fusão. Eu não sei se vai acontecer, com quem vai acontecer, cada hora se fala numa coisa. Né? Mas de gráfico eu posso falar, tá? A Oi subiu bastante nos últimos dias, sem dar uma entrada que fizesse sentido pra gente, né? Hoje passou por uma correção e é aquilo que a gente estava falando que era interessante, né? Corrigiu, voltou a subir, deixou um ponto de stop mais barato, a gente pode pensar numa compra, tá? Eu geralmente compro no rompimento da cabeça do pivô, tá? Então provavelmente aí no rompimento do topo de hoje. Então se por acaso ela fizer esse movimento, daria pra gente pensar em compra com ela. Então é só ter um pouco de paciência, eu acho que vai sair alguma coisa em OIBR, tá?
Toma muito cuidado, só que esse não é um ativo tão fácil de operar, né? Cheio de gap, cheio de vai para lá, vai para cá, e é normal, a empresa passa por uma dificuldade enorme aí, né? Ela ainda se sustenta por conta dessa boataria que tem toda, né? Bom, vamos lá. BBDC4, mesma coisa, né? Fez novo fundo, subiu, precisa corrigir, deixar a perna 2, quando começar a perna 3 com o difusor cruzado para cima, a gente começa a pensar em compra nela. Isso é para ter uma espera ainda grande, né? Agora, já que a gente vai ter que esperar, né, vamos torcer para que essa perna 1 seja muito grande, porque quanto maior a perna 1, né? Poxa vida, que esse mouse hoje tá terrível aqui, vamos lá. Quanto maior é a perna 1, deixa eu colocar isso aqui, pode ser que ajude. Quanto maior é a perna 1, né? Não, é algum problema no clique aqui mesmo. Quanto maior é a perna 1, né, maior também é a perna 3, né? Então o ideal para ela seria uma onda forte de alta e quando corrigir voltar a subir, esse difusor já cruzado para cima deu uma oportunidade para a gente, tá, Brian? Aí tem mais uma ou 2 semanas de espera até ficar um gráfico bonito. Como em GGBR, né? Olha só, GGBR fez a primeira onda para cima, a gente viu subir, não achou entrada, passou aí 2 semanas corrigindo e voltou a subir de novo agora, né? Agora que a gente começou a pegar e entrar na operação, né? Então acho que é o mesmo processo que BBDC precisa passar. Vamos ver se ela consegue. Bom, BIF3 é muito parecido com Fibre, né? Não tem muita coisa para se fazer agora, ela está corrigindo depois de uma subida bem forte. Então é esperar, o Diogo, se está posicionado, né? Isso aqui é para quem está posicionado, não tem entrada agora no papel. Stop abaixo de 12,47, abaixo disso não faz mais sentido ficar, tá? BBSE3 é uma muito bonita, tá aí hoje batendo num ponto de bastante resistência, que é exatamente a média móvel de 72, mas é também aqui, tá perto aí da linha de tendência do gráfico diário, né? Então, ou se arrumar um pivô bonito, pensar em venda aqui, ou se de repente nas próximas semanas testar fundo e não subir e não fizer um novo fundo, a gente começa a pensar em compra do papel, tá? Natura é a mesma coisa de BBSE 3, também fazendo topos e fundos descendentes, está até marcado aqui, né? Se corrigir agora e deixar um fundo mais alto que o anterior, nas próximas semanas a gente começa a pensar em compra. E se aqui arrumar um pivô de baixa, a gente pode pensar em venda do papel, tá? Ela é a mais atrasada do setor, né? Uma das mais atrasadas do setor. O setor todo já reverteu tendência e ela continua agora que nos últimos 2 pregões aí que despertou alguma coisa para alta, né? Mas enfim, é uma subida bonita, né? Ela é uma subida muito maior do que todas as outras correções. Quem sabe isso traga aí até na próxima semana ou na outra uma nova tendência para ela, tá? Também é uma ação bem machucada que pode numa subida agora dar alguma possibilidade de ganho para a gente, tá? PECAR de Uzi Minas a gente já falou, né? Então PECAR 4 também mesma condição da outra, né? Tendência de baixa, passando por um pouco de correção. Se aqui tiver um pivô de baixa, a gente pensa em venda. Se subir um pouco mais, testar fundo nas próximas semanas e não romper, a gente vira a cabeça e começa a pensar na compra, mas ainda não tem essa condição, tá ok? Ciel 3, puxa, é outra que tem a mesma condição, né? Essa aqui é um pouco melhor porque ela já rompeu o topo anterior. Então aqui, corrigiu, não fez fundo, voltou a subir, o difusor cruzado para cima, a gente começa a pensar em compra, né? E aí temos que dar um boot na cabeça, porque até pouco tempo atrás a gente estava apostando numa queda muito maior dela, no rompimento dessa linha, que eu brincava que é a linha do Deus me livre, que abaixo disso no gráfico semanal ela ficaria muito feia, né? Mas agora, e isso tem que ser uma qualidade do analista, né? O gráfico de tempos em tempos muda de direção e ele precisa mudar junto com o gráfico, senão você vai começar a insistir num negócio que não existe mais, né? Então, a partir de agora, não dá para insistir tanto em venda em Cielo, né? O trade mais bonito a partir de agora, né, para se acreditar, já que ela fez um novo topo, é exatamente o trade de compra, né? Eu não sei se ela vai subir ou não, e nem me preocupo com isso, né? Muito mais se subir depois de uma pequena correção, a gente não pode deixar passar porque fica Cielo muitíssimo interessante, perfeito? Bom, vamos ver. Deixa eu ver aqui só se o Ibovespa está fechando com alta ou com baixa. Ainda não dá para saber, né?
Ainda não dá nem para saber se ele vai fechar subindo ou caindo, porque ele está bem próximo do 0 a 0, né? Mas enfim, tomara que suba, amanheça subindo, né? Porque aí a gente vai ver aquelas reportagens no final do dia, Bovespa ter a 8º dia de alta, né? Aí alguém falando que não, de amanhã não passa, amanhã tem que cair porque já subiu 8 dias seguidos, né? Eu me divirto com isso. Pois bem, vamos ver aí se fecha com alta, se a gente vai conseguir ver exatamente isso. E vamos torcer para que as ações que a gente está comprado feche muito perto da máxima e que amanhã amanheça aí com um bom gap de alta, quem sabe rompendo o topo aí para a gente encerrar a semana bem, perfeito? Bom, deixo para todos um grande abraço, daqui a pouco começa aí a Equipe Trader, a partir das 6 da tarde e amanhã eu volto às 9 da manhã, espero estar aqui, se Deus quiser estarei. Até mais pessoal, tchau!